Quem são os muçulmanos? Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Muitas pessoas se perguntam, e nos perguntam também, quem são os muçulmanos? O que significa ser muçulmano? A palavra muçulmano significa o quê? Por quê? Porque escutamos muitas coisas, muitas fake news, muitos boatos. Tem uma mídia que fala sobre os muçulmanos dando uma conotação errada, conotação muitas vezes ligada a atitudes negativas, violentas. Então fica isso no imaginário das pessoas, imaginando que muçulmano está ligado a algo ruim. E na realidade, muçulmano vem da palavra árabe muslim. Muslim, a definição de muslim é aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. É aquele que se entrega a Deus. Então ele está entregue a Deus, ele está submisso a Deus, às vontades de Deus, às regras de Deus, às leis de Deus. Ele está em paz com Deus. E se ele está em paz com Deus, ele consequentemente estará em paz com as demais criaturas de Deus, com o planeta, com fauna, flora, tudo que está à sua volta, com o meio ambiente. Por quê? Porque ele está em paz com Deus, ele se entregou à vontade de Deus. É esse significado, esse o verdadeiro significado da palavra muçulmano, aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. E islâmico? Islâmico e muçulmano são palavras iguais. Os dois derivam da palavra Muslim. Islâmico vem daquele que segue o Islã. Muçulmano é aquele que se submete, aquele que se entrega à vontade de Deus. Então, as duas palavras têm o mesmo sentido, têm o mesmo significado. O muçulmano é todo aquele que segue a religião islâmica, assim como o cristão é aquele que segue a Cristo, o judaísmo, que segue a religião judaica. O muçulmano, nós não temos maometanos. Muitas pessoas confundem, isso é importante a gente lembrar, citar. Tem pessoas que nos associam e dizem, nos nomeiam como maometanos. E na realidade não existe, a palavra maometano não existe. Existe simplesmente muçulmano ou islâmico, que são o mesmo sentido, mesmo significado. Portanto, nós não somos adoradores ou seguidores de uma pessoa em particular. Nós seguimos a lei de Deus, que é a lei islâmica para nós. E por isso que quando nós nos referimos aos profetas, todos os profetas e todos os verdadeiros fiéis que seguiram a todos os profetas, nós os denominamos de muçulmanos. Por quê? Porque eles se entregaram total e voluntariamente a Deus único. Algumas pessoas falam, muçulmano não, o seguidor do Alcorão. Não, muçulmano é todo aquele que se entregou à vontade de Deus, total e voluntariamente a Deus único. Na época de Moisés, aqueles que seguiram verdadeiramente a Moisés e a Torá, os 10 mandamentos. Na época de Jesus, aqueles que seguiram a Jesus, acreditaram nele, seguiram as orientações dadas por Deus a Jesus. Na época de Abraão, aqueles que seguiram a orientação de Abraão e as leis que foram enviadas por Deus a Abraão. Que a paz de Deus esteja com todos eles. Portanto, os muçulmanos não necessariamente eles se resumem ou se classificam numa certa época. Todo aquele que se entrega à vontade de Deus de forma total e voluntária é denominado de muçulmano. Hoje, nós chamamos da época do profeta Muhammad, da época alcorânica, todo aquele que se entrega a Deus total e voluntariamente, seguindo as ordens de Deus, seguindo o Alcorão, é denominado de muçulmano ou islâmico. Para conhecer mais sobre a religião islâmica, se aprofundar mais na cultura islâmica, você não precisa ser necessariamente muçulmano, porque conhecimento não depende da pessoa ser seguidora de tal religião ou não. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, conheça, adquira conhecimento, dialogue, pergunte, deixe sua pergunta e terei todo o prazer em responder. Fique com Deus. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos.